Bom dia, bom dia, bom dia para você, graça e paz. Cá estamos nós mais um dia para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário e para hoje a gente só precisa dizer sim. Hoje eu quero ir contigo lá em Salmos 40 e nós vamos ler apenas um verso, que é o verso 4, que diz assim: Abençoados são vocês que se dão ao Eterno, que viram as costas para as coisas certas do mundo e ignoram o que o mundo adora. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Não tem jeito. Todas as vezes em que nós nos colocamos diante do Senhor, quando escolhemos por Cristo, é imprescindível que nós rejeitemos ao mundo. Caso contrário, nós nos tornamos hipócritas. Aí vira faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Com Jesus não funciona assim. Sempre falo aqui para você que Jesus foi e sempre será nosso melhor exemplo de cristão, né? Foi através dele que o nosso nome surgiu, né? Os cristãos, foi através de imitadores de Cristo, pequenos cristos. São os cristãos, somos nós. E ele nasceu para nos salvar, obviamente, mas veio carregando um outro objetivo, que era o objetivo de dar o exemplo, fazer com que a gente olhasse para ele para tê-lo como referência de como viver nessa terra. E aí, Jesus tem uma frase que a gente fala muito, né? Ouve muito: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Com Jesus não funciona desse jeito. Com Jesus faça o que eu mando e faça o que eu faço, e eu te provo. Lá em João 13:15 diz assim: porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Entende? Porque ele é o nosso melhor exemplo. Nesse cenário de João 13, já está ali, né, perto dele ser crucificado e tudo mais. E aí ele está lavando os pés dos discípulos e dos apóstolos ali. Eles ficam assustados. Não, meu pé não vai lavar. Não pode. Aí ele fala para Pedro: se eu não lavar seu pé, eu não tenho parte contigo. E aí ele vai ensinando sobre esse cuidado com o outro, sobre o amor com o próximo. É lindo demais. Esses textos do Evangelho são maravilhosos. E aí Jesus, ele afirma: eu faço para dar o exemplo. E aí você vai ter a opção de escolher se você quer fazer o que é certo ou se você quer fazer o que é errado. Se você escolher o que é certo, você renuncia o que está errado. Se você escolher o que está errado, você renuncia o que está certo. Salsicha ou linguiça. Não tem opção. Você chega lá na barraquinha, você não tem como pedir: eu quero um cachorro quente de salsicha e de linguiça pagando um preço só. Você pagar pelos dois, você vai ter os dois. Caso contrário, você precisa escolher por um. E é assim que funciona no reino de Deus. Se você não escolher o certo, automaticamente você está do lado errado. Sabe que gente fala assim: eu tô em cima do muro. O muro não pertence a Deus, se é que tu me entende. Eu não vou falar mais nada não, é só pra tu... Opa, tô em cima do muro, então eu tô num território, né, que não te é favorável. Tem um texto que vai mostrar pra gente como que Jesus renunciou ao mundo. Por isso que ele serve de exemplo pra gente. Ele faz isso. Quer ver aonde? Aqui, ó. Lá quando ele é colocado por Satanás, tem o texto de Mateus 4, tem um sinótico em Lucas 4 também, que é quando ele rejeita as 3 tentações do diabo. Ele está 40 dias, ele foi batizado, aí é levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado mesmo. Ele fica ali 40 dias em jejum e no final desses 40 dias ele é tentado por Satanás. E aí Satanás faz 3 tentativas e ele nega as 3. Satanás tenta ele com a fome, né? Transforma aí pedra em pão. E ele fala: nem só de pão viverá o homem, otário. E aí depois ele tenta de novo com orgulho, né? Um orgulho espiritual, querendo tentar a Deus, que ele diz assim: se joga daí se tu é filho. Bota ele no alto, assim, ó, lá no alto. Fala: vai, se joga daí se tu é filho de Deus. E ele fala: não tentarás o Senhor seu Deus, otário. E aí depois ele vai de novo na 3ª vez e fala: se tu prostrado me adorar, eu te dou tudo isso, porque o mundo é meu. Sabe que o mundo jaz maligno, né? Então, tudo aqui é meu, irmão. Posso te dar tudo se tu
prostrado me adorar. E aí Jesus fala: sai, Satanás, daqui. Está escrito: adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Ou seja, esse episódio está nos exemplificando que se Ele conseguiu, nós também conseguimos se fizermos Ele como exemplo. Que é o que o salmista fala aqui, ó: ignorar o que o mundo adora. O mundo adora poder e riqueza. O mundo adora o orgulho. O mundo adora a glutonaria, né? Que fala aqui sobre essa questão de comer, de ter fome, não ter fome, enfim. Mas o mundo adora e Jesus ignorou. O que significa que serviu de exemplo para mim e para você. Olha aqui, ó, as rejeições, eu fiz a anotação aqui, as rejeições deixou o diabo o deixou e os anjos o serviram. Depois das rejeições, o diabo o deixou e os anjos o serviram. E esse episódio nos demonstra o quê? A resistência de Jesus aos desejos físicos, ao orgulho e ao poder terreno em comparação com o que é divino, com o plano de Deus para a vida dele. Se ele fez, eu e você conseguimos, se tomarmos Jesus, mantermos os nossos olhos em Jesus como nosso melhor exemplo. Tem uma outra coisa que eu anotei que é muito importante você anotar também, se preciso for, ó. Não dá para viver uma vida inteira acreditando que você pode viver lá e cá. Precisamos escolher um lado. Não há espaço para imparcialidade aqui. Escolher as coisas do mundo faz automaticamente que você rejeite as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque elas são incompatíveis. Hoje, mais uma vez, o Senhor nos convida para o relacionamento, para o posicionamento, para escolher o lado certo. Fazer escolhas ruins ou escolher pelo mundo sempre terá consequências e essas consequências são desastrosas. Então hoje é dia de posicionamento. Ignore o que o mundo adora. Para hoje eu quero muito que você entenda que o mundo sempre vai brilhar, mas cheirar a morte. Escolher o mundo nunca será uma opção inteligente. Também quero muito que você entenda que pode parecer muito difícil renunciar às nossas próprias vontades para escolher os planos de Deus, mas Ele mesmo nos capacita. Quer ver? 2 Coríntios 1, 21 diz o seguinte: é Deus quem nos capacita e a vocês a permanecerem firmes em Cristo. Só nele nós conseguimos força para permanecer e perseverar fazendo boas escolhas. E por último, mais ou menos importante, lembre-se, longe de Deus a nossa carne sempre vai vencer. Por isso, hoje é um dia perfeito para você buscar a Deus e entregar o controle da sua mente e do seu coração a Ele, para que Ele coloque em você força o suficiente para você conseguir permanecer e perseverar. Lembre-se também, as suas escolhas hoje vão definir o seu futuro amanhã. Então, faça boas escolhas. Ignore o que o mundo adora. Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por mais um dia onde podemos meditar e entender aquilo que o Senhor quer tratar com cada um de nós. Obrigada. Que no nome de Jesus, o Teu Santo Espírito nos ilumine a mente para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer nos explicar nesse dia, a nossa necessidade de um posicionamento responsável, de escolhas e decisões racionais para não escolhermos o errado, mas ignorarmos o que o mundo acha certo e vivermos, Pai, de maneira correta e íntegra diante de Ti. Cuida de nós, da nossa mente, do nosso coração, livra-nos do mal, abençoa a nossa casa com a Tua presença e com a Tua proteção e com a Tua provisão e com o Teu favor e com a Tua graça. Nós queremos a Ti antes de tudo e qualquer coisa. Por isso, Pai, fica perto. No nome santo, poderoso, lindo e doce de Jesus, eu oro e agradeço. Amém, amém. Mas se hoje for muito difícil, tudo bem. Amanhã a gente diz sim de novo. E se esse vídeo falou com você, compartilhe. Vai ver, alguém precisa ouvir o que essa palavra está orientando hoje. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!